Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Figueira, sou sócio do Lapore Queiroz Advogados e vou apresentar mais um episódio da quinta temporada do Lapore Queiroz Podcast. Esse episódio ele é muito especial e eu vou dar dois motivos que ele é especial. Primeiro, porque eu conheci a Fefa Moreira, nossa entrevistada de hoje no Web Summit de Lisboa. E por que eu conheci ela? Eu conheci ela porque ela já falou, você é sócio do Lapore? Né? O grande Felipe, lá no céu, conectando sempre pessoas, que foi basicamente o que ele fez ao longo da vida. Sim. E em segundo lugar, porque a convidada é extremamente especial. Ela redefine comunicação, posicionamento digital e empreendedorismo no Brasil. A Fefa já transformou mais de 40 empresas, seja de empresas listadas em bolsa ou de renome nacional e internacional, e é Venture Capitalist, que dá para ela uma visão 360 do empreendimento. Né? Além disso, ela é sócia da FM Direções, ela já dirigiu alguns dos grandes artistas do país, ela vai falar ao longo do podcast, eu não vou aqui contar a surpresa, e mentora diversos empresários no país. Fefa, é um prazer te conhecer aqui. Uhul! Palmas! Olha ela, lá vem ela pro Rio de Janeiro! Obrigada, queridos, obrigada por me receberem aqui. Lapore, um beijo onde você estiver, tá aí conectando pessoas. Foi muito louco, porque o Dani mandou mensagem no grupo do Web Summit, e a gente tava no mesmo grupo de brasileiros no Web Summit. Aí ele, pessoal, eu sou sócio do Lapore Queiroz e tal. Eu falei, peraí. Aí eu mandei no privado, do Felipe Lapore? Pô, só ele, né? É a nossa estrela. E eu falei, cara, era meu amigo, tal. Como ele era brilhante, né? Um cara super alto astral. E de fato, né? Como bom geminiano, eu brinco que a gente Ai, nossa, eu tenho uma pessoa que conhece isso. Eu tenho uma pessoa que conhece tudo, que conhece qualquer coisa, que conhece qualquer pessoa. Eu chego em alguma pessoa, sabe? Uhum. Tanto que é bizarro, né? Eu me tornei diplomata esse ano, né? Então, eu falo 5 idiomas, eu tenho uma abertura em mercados internacionais, né? Por isso, até tô levando a FM Direções para a Europa. Então, é um passo a ser tomado nesse ano de 2026. Então, tô muito feliz porque a gente tá... Pô, eu tô começando o ano num passo novo da minha empresa, onde eu posso ampliar visões e mundos. Eu acho que o Lapore tinha essa visão. Ele olhava além do muro, né? Ele olhava para além. Então, por isso esse podcast, a gente estava conversando mais cedo, e que eu acho que todo empresário devia ter essa visão. Mercadologicamente falando, eu acho que é uma visão inteligente de se fazer. A gente estava batendo um papo mais cedo, né, Dani? De vocês terem essa noção e essa... Poxa... certificado de Ancora, não sei o quê, vários outros certificados complementares a mercado, a pessoas, né? Hoje, um empresário não pode mais negligenciar as redes sociais. É um crime ele fazer isso, porque ele sendo porta-voz da própria empresa, do próprio sonho, dos próprios colaboradores, ele é também um porta-voz da mensagem e do propósito do que ele faz, do negócio que ele tem, da visão que ele tem de mercado, porque ele só construiu aquele negócio através de uma visão. Então, hoje o meu trabalho é fundamental para que esse cara não se sinta exposto, para que ele não se sinta... Porque ele tem costas muito largas, ele não dá para arriscar. Não dá para ele correr o risco de falar zoado, ele passar vergonha. Aí vão falar, nossa, coitado, olha o esforço que ele tá fazendo para estar lá. Entendeu? Alguém forçou ele, a Gen Z do marketing lá. Ai, faz vídeo pra internet. Aí ele se acha ridículo, ele se acha bobo, entendeu? E ele tem um cargo muito alto, a empresa dele é muito importante, ele não pode passar vergonha. Então eles me contratam, eu faço a palestra dele, eu faço a comunicação, eu tenho várias técnicas que eu trouxe do teatro, né? Eu fui do entretenimento uma vida inteira, então eu trouxe técnicas do teatro para soltar oratória, fala, etc. Porque esse cara também não tem tempo de fazer oratória com não sei quem, palestra com não sei quem lá, não sei quem. O cara, ele faz assim, resolve minha vida. Então, hoje, a FM Direções é um 360 de uma agência boutique. Então, a gente tem esse viés muito voltado para resolver a vida do cara. Eu não atendo marcas, e é importante eu dizer isso. Eu não sou uma agência de publicidade que atende marcas. Eu faço pessoas, eu faço o CEO da empresa. Eu faço o VP da empresa, eu faço o alto executivo, eu faço... Então, até criei uma comunidade para executivos que estão em ascensão, né, de comunicação, etc. O cara quer a cadeira do CEO, né? Quem entra numa empresa, ele quer subir, ele quer... E ele quer ser reconhecido. E o empresário, no caso de vocês, né, que vocês são empresários, né? O advogado, ele já se forma empresário. Então, né, ele saiu para o mundo, ele já é um empreendedor, definitivamente. Então...
Para você ser reconhecido na sua área, você precisa se destacar no digital. Assim você cobra mais caro, assim você... E existe esse se destacar, existe uma série de coisas. Eu tenho hoje pessoas complementares na FM também, eu tenho fono, psicóloga, gestora de imagem de vestimenta, o que combina com o quê, porque às vezes você vai para uma reunião importante, você não pode parecer um caído da mudança, que, sei lá, rolou numa grama, aqui nesse Rio de Janeiro, você já chega suado. Nossa, você entra lá, o pessoal fala, gente, coitado dele, ele tá com problemas, ele tá, entendeu? O empresário incrível, o advogado, ele não sua. Advogados são, entendeu? Os caras estão lá... Eu acredito que papapá... Eu vejo o advogado igual o Law and Order, entendeu? Uma parada meio... né? Então, no entretenimento, a gente tem que se portar dessa forma para nos enxergarem dessa forma. Então, eu tenho vários outros trabalhos. Eu tenho uma diretora, uma das maiores diretoras de RH do Brasil. Então, todos os treinamentos que a FM dá, porque às vezes rola também da gente fazer o CEO, mas a gente dá o treinamento para a equipe ou para os diretores. Assim fiz com Disney, Ambev, Santander, Artefato, Mercado Livre. Atendi várias empresas em treinamento de comunicação e posicionamento digital para o time, que foi muito legal. Adoro. Show. Falei muito, né? Primeiro, deu um oi já. Mas eu confesso que fiquei nervoso aqui, que você falou, inclusive eu olho o dress code e olhou pra mim, né? Eu falei, cara. Tô julgando. Mas sabe o que é o mais louco de tudo? As pessoas falam assim, ai meu Deus, você reparou em mim, não sei o que, Todo mundo tá reparando em você o tempo inteiro, amigo. O tempo inteiro. Não sou eu. É porque é lógico, né? Eu trabalho com isso. E aí, depois que eu entro na vida do meu cliente, ele começa, a ter julgamento sobre os outros de percepções que ele tinha inconscientes. Então, ele olhava para uma pessoa e ele fazia uma análise comunicacional e imagética daquela pessoa, do negócio dela, porque a gente vai criando um feeling no mercado, né? Quando você vira um empresário, eu hoje como Venture Capital, né? Eu tenho um feeling se aquele cara tá desesperado por grana, se ele tá... sabe assim, você cria um feeling. É quase bicho, a gente fareja isso. Então, esse feeling, o cara, quando ele vira meu cliente, ele começa a ter também, porque eu ensino o meu cliente. No começo, no primeiro mês de trabalho comigo, eu ensino muita coisa para ele. Ensino sobre, olha, como funciona o algoritmo por trás. Você precisa entender que tudo que você marca, o local que você marca, os arrobas que você marca, marcou parente, marcou amigo do surf, marcou não sei o que, isso vai influenciar no teu algoritmo. E a tua entrega orgânica, ela muda de acordo com isso. Então, hoje você vai aprender comigo a parar de seguir todos os seus parentes, primos, isso não te interessa. Eba, vamos falar com umas inimizades nesse ano? Aí tô começando 2026 calorosamente. Mas o ponto que eu acho legal nisso, só uma última adendo, é que são soft skills altamente treináveis, né? Altamente. Então, assim, muitas vezes, o próprio empreendedor, ele, por exemplo, nessa questão do Venture Capital, ele vai desenvolvendo isso no feeling, mas existem métodos que você consegue, né, elaborar para acelerar essa curva de aprendizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu aprendi muito, foi completamente por acidente, né, Dani? A gente vai falar disso mais pra frente, né? Então, vamos fazer um aquecimento aqui para falar disso lá na frente. Se alguém te perguntasse quem é a Fefa hoje, a pessoa, não o currículo por trás, não as marcas que você atendeu, os empresários que você atendeu ao longo da sua carreira, como você responderia isso? Eu sou uma mulher extremamente artística na minha alma. E isso muda toda a regra do jogo, né? Eu sou artista desde que eu nasci. Subi no palco a primeira vez, eu tinha 3 anos de idade. E ser artista, parece que a gente vem... Eu fiz um TED a respeito disso, né? Eu falo dos meus óculos mágicos. Eu tenho um olhar diferente para a vida. Quando vocês estão vendo, às vezes, o dia a dia, a vida correndo e tal, eu tenho um olhar 100% poético sobre a vida. E isso me faz ser diferente. Eu olho as pessoas e penso, essa pessoa... Eu faço uma análise humana da pessoa também, sabe? E a gente esquece que a gente é humano, que a gente é bicho. Às vezes a gente entra nesse flow de trabalho infinito, né? E que engole a gente. A gente esquece de sensibilizar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa unidade. Então, eu sou 100% focada em unidade, tanto para mim, para os meus colaboradores. Essa semana mesmo eu mandei uma mensagem para uma colaboradora minha, que está passando por um momento muito difícil na vida dela. E aí eu mandei uma mensagem para ela falando assim, olha, eu fui artista há muitos anos. E quando você é artista, você né? E você não escolhe
vou ser milionário, vou ser artista. Não. Certamente você não faz isso por dinheiro. Você faz isso 100% por amor. E porque você é aquilo. O artista, ele não escolheu ser. É igual a sua orientação sexual. Eu brinco que ser artista é igual ter orientação sexual. Não é uma coisa... Você é isso. Olha, o Rodrigo, ele é cineasta. Ele é... A paixão, ela vem... É quase como... Você fala, ó, não vai ser isso. É a mesma coisa que dizer, não seja você. Entende? Do tipo... É muito bizarro. Então, quando você escolhe, você decide isso, você abre mão de uma série de coisas que tangibilizam a realidade humana. O que tangibiliza a realidade humana? O dinheiro, o trabalho, uma casa. Isso tudo é o tangível do humano, né? Os meus bens, o meu patrimônio, ou não sei o quê. Então, você tira tudo que é tangível e passa a viver tudo que é imaginário. Poético, hein? Porque, afinal de contas, a gente é imaginário no nosso íntimo. Então, quando você fala, pergunte sobre o meu íntimo, a gente é 100% imaginário. Vocês olham para as esposas de vocês, existe um imaginário ali que é 100% voltado à alma, 100% voltado ao brilho no olhar daquela pessoa, a química que vocês têm. A química é 100% química, ela é de componentes químicos no nosso corpo. Quando a gente fala que a química humana bateu, é porque existem componentes químicos no meu corpo que se entrelaçam com os componentes químicos daquela pessoa. Então, tem gente que a gente não gosta do cheiro, não porque a pessoa tem um... Às vezes não é um mau cheiro, mas é um cheiro que não é compatível à nossa química. Então, porque a química bateu. E quando a química bate, é 100% bicho. Não existe tangibilidade nisso. É 100% ligado ao imaginário, ao sensitivo. Né? Então, quando a gente sente algo... Eu brinco que contra sentimentos não há argumentos. Tudo que você fala assim, ah, não, mas eu tô brigando com isso, não sei o quê. Mas eu senti dessa forma. Ali acabaram os argumentos racionais. Você fala, tá bom, então se você sentiu dessa forma, me desculpa. Eu não tenho como, eu não consigo... Argumentar. É engraçado, eu falei já pra minha esposa algumas vezes... em conversa, enfim, N motivos, não necessariamente uma discussão, né? Mas uma conversa mesmo. Eu falo, cara, mas não dá pra você ou qualquer pessoa dizer como é que eu me sinto. Exato. Eu tenho como avaliar como é que eu recebo essa mensagem e tentar trabalhar o meu recebimento de mensagem. Sim. Mas isso é pra frente. Ou agora eu recebi a mensagem de uma forma específica e eu senti isso. É isso. Né? É isso. Então a Fefa é 100% ligada ao imaginário. É claro que ao longo da minha vida, né? Por conviver nos negócios, hoje eu tenho uma esperteza de negócio que eu acho que é também um pouco do sangue do meu pai. Meu pai é muito racional, meu pai é um homem empresário, 100% empresário, sabe assim? Ele é mais racional. E aí é engraçado porque meu pai foi envelhecendo, ele foi se tornando um homem sensível. Acho que a idade traz pra gente uma maturidade. Com certeza. Uma maturidade de equilíbrio, assim, sabe? Porque... até os 23 anos, você não tem o seu córtex frontal 100% formado. Então, você não tem bom senso, né? Então, não dá pra culpar o Gen Z, coitado. Ai, não teve o mínimo de bom senso. Amor, ele não tem o córtex frontal formado. Ele não tem bom senso. Então, bom senso vem desse córtex frontal e que nos dá o bom senso e o entendimento para as coisas. Então, aí você é 100% emoção. Chega a vida adulta, meu amigo, pra você sobreviver aos tubarões, tu tá entendendo? Você precisa ser... Você precisa pivotar. Ou você vira 100% racional e você começa a trabalhar, entrar nesse fluxo. E aí eu acho que a gente entra nessa idade que nós estamos. Que quando você vai se aproximando ali do Zenta... né? Então, você sai do Zinta, você tá no Zinta. Nós estamos no Zinta, né? Todo mundo 30. Estamos no 30. Depois, quando você vai se aproximando do Zenta, e com o excesso de informação que a gente tem hoje, eu acho que você começa a refletir sobre esse equilíbrio. De falar, peraí, eu consigo ser emocional e deixar esse racional mais equilibrado. Então, é o que a gente estava falando mais cedo sobre o equilíbrio entre saúde, bem-estar, exercício físico, as prioridades. O que é prioridade para mim? Você começa a... peraí, eu consigo equilibrar isso e viver uma vida mais, né? E aí você volta a subir pro topo de... o racional se torna... o que é a minha vida? O que eu deixei de legado? O que importa para mim? Aí você já criou uma família. Os filhos vão tendo caráter, vão tendo questões empresariais. Você se liga emocionalmente com isso. E aí a idade que tá o meu pai, aos 75 anos, olhando pros netos, olhando pro que realmente a vida se tornou familiar e de valores, né? Enfim...
O meu pai também, falando de experiência pessoal, também me parece mais ligado hoje, né? Já na terceira idade. Ele ainda não chegou aos 70, mas ele tá na casa dos 68. Uhum. E ele pede para... Meu pai se aposentou e saiu do Rio de Janeiro. Falou, eu quero um lugar que tenha mais segurança pública. E ele comprou uma casa e foi morar na praia em Búzios. Pronto. E aí ele fala, cara, você tem que me visitar, enfim. E na época que ele trabalhava, ele, não, é trabalho, 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 eu quero construir um legado, eu quero ser respeitado. E assim, acaba ficando uma distância, né? Apesar de morar na mesma cidade, uma distância até maior. Hoje ele fala comigo no WhatsApp, ele... botafoguense como eu, pediu para ir nos jogos da Libertadores ano passado comigo, ele foi nos jogos comigo, coisa que, assim, não acontecia, ele trabalhava e ponto, chegava em casa estressado, queria deitar e dormir, e é isso aí, né? Então ele realmente mudou isso. E só um comentáriozinho também sobre a questão dos INTA. Pô, eu acho que a música do Time do Pink Floyd, ela podia ser errada, né? Porque tá andando muito rápido, já tô quase no entro. É bizarro, o negócio flui. Não, e é isso, a gente vai refletindo a respeito disso, vai ficando... Meu amor, eu tô aqui investindo, eu já sei, meu presente pra mim mesma aos 60 vai ser um facelift, entendeu? Pra eu voltar pros INTA. Isso. E ainda tem ali uns 20 aninhos pra evoluir a tecnologia pra melhorar ainda mais, né? Não, eu invisto tudo em colágeno. Hoje eu tomei 3 shots de colágeno. Eu gasto fortunas com colágeno, creme, procedimentos. Porque é isso. E outra, né? Como eu lido com a imagem o tempo inteiro, vocês também, né? É uma hipocrisia eu dizer, mas a imagem não importa. Meu amor, importa. Claro. Porque quando você começa a se ver 50 vezes no mesmo vídeo, aí você fica, mas meus clientes são assim, não tô falando bem, não tô. A oratória tá ótima, o vídeo tá ótimo, o tema tá incrível, o que ele não tá gostando é da cara dele. Então eu falo assim, meu amor, vamos aqui, ó, vamos trabalhar, botox, você quer, já tenho a minha irmã, já indico minha irmã pra fazer micropigmentação, pra fazer tal, porque a gente fica se vendo, e aí você não gosta da sua postura, aí você não gosta... Tem algo ali que te incomoda. E você acha que é referente à forma, ao conteúdo, né? Você acha que é referente ao conteúdo, mas é referente à forma. Então, você não, sabe, você não tá concatenando na sua cabeça. Tem algo que te incomoda. Então, é a tua imagem, é sua saúde, qualquer coisa, sua face, não sei, vou melhorar. Então, postura, o tronco. Então, isso tudo muda mesmo, assim, a forma como você se vê. O subconsciente, ele diz pra gente, né? Apesar da gente não pensar diretamente, às vezes acontece isso mesmo. E, assim, voltando um pouco ao assunto, a filosofia diz que o caminho certo é o caminho do meio, né? Então, acho que realmente com a idade, com a experiência, né? Com a maturidade, a gente vai realmente vendo que, olha, aqui, pelo menos nesse momento, acho que o importante é ser um pouco mais racional. E, assim, é natural, né? Também a gente vê isso muito acontecer, evidentemente, com os nossos pais, né? Com as pessoas que nos cercam, né? E até eles, às vezes, não percebem tanto, porque é uma coisa natural, mas a gente que está de fora consegue perceber, né? Que a pessoa que era muito sentimento, às vezes, depois que entrou no mercado de trabalho, viu como é que funcionam as coisas, às vezes fica um pouco mais racional. E por aí vai, né? Eu vou falar uma coisa muito curiosa para vocês. Eu quero que você aí que tá na sua casa faça um exercício curioso aí, que eu vou falar sobre algo, sobre eu ter essa fefa da intangibilidade, né? Do sensível. Aconteceu uma coisa hoje, e assim, volta um pouquinho o vídeo, vê a introdução do Daniel fazendo a introdução para mim. E do Stefano também. E aí você vai entender como eles estão corporalmente. Isso acontece muito comigo, tá? Vocês estavam olhando mais para baixo, mais curvados, mais para baixo, etc. Quando eu começo a falar sobre o íntimo, e aqui a gente foi para um papo completamente íntimo, completamente humano, vocês passaram a me olhar mais nos olhos. Você cresceu o seu tronco, ficou mais ereto. Você também, agora, a hora que você foi falar, você desceu, porque é natural quando a gente ou tá iniciando um processo, ou eu tô raciocinando, não é que a pessoa, ela tá olhando para si. Quando a gente olha muito para baixo, né? Então, você falando, poxa, eu tô aqui, você tava lendo um papel. Ela é venture capital, ela é não sei o quê, pá. E mesmo você não tava olhando o papel, você tava olhando pro lado. Mas o fato de você olhar para baixo, você tava se concentrando em si mesmo. Agora você também. Você precisou olhar para baixo para olhar para si, para a própria reflexão. Então, quando o cantor, por exemplo, fecha os olhos, ele tá olhando para si, para entender como tá a própria voz, para entender... Isso é o subconsciente da gente trabalhando. Mas aí eu me liguei a vocês, eu me conectei com vocês emocionalmente. Então vocês se sentiram mais confiantes de me olhar nos olhos.
Olha que engraçado isso, tá? Tô falando, depois você olha aí no podcast, volta um pouquinho o podcast, vê a introdução e vê agora vocês conversando comigo, no jeito. E você tá tão certa que eu vou lhe contar uma outra anedota. Eu jogo tênis, né? Há muitos anos. E eu tô num nível que bem satisfatório hoje em dia, pela minha idade, de técnica. E tô lá no clube que eu sou sócio, Clube Paysandu, eu sou um dos melhores lá do negócio, então tem as filmagens de torneios com patrocinadores e tudo mais, e várias filmagens me tem, né? Porque tem uns pontos legais e tudo mais. Eu não posto uma na minha rede social. Por quê? Porque eu tô curvado. E não é porque eu tô jogando mal, normalmente eu posso ter feito um ponto muito lindo, mas eu me sinto curvado. E aí, qual foi até uma dica da minha esposa, que ela falou? Por que você não vai fazer um RPG? Melhora a sua postura, né? E assim, eu não tinha nem pensado nisso, porque quando eu tô de terno trabalhando, né? Hoje, um dia muito quente, não coloquei o paletó, mas, assim, ele tem aquela ombreira, né? Então, ele dá uma certa enganada, mas no dia a dia, não, né? No dia a dia, não. Quando você tá lá no Web Summit, eu não fui de terno, né? Então, assim, você é você. Então, você tem que melhorar a postura. Ela passa por isso. E você leu em 2 segundos. Porque é isso. Eu tô muito acostumada a fazer isso, né? O meu olhar é muito... Eu acho que eu só fundei a FM Direções porque meu olhar era muito sensível com relação às pessoas, porque eu sou artista. Qual é o trabalho do artista? Eu fui atriz muito tempo, fiz vários musicais, etc. É observar a sociedade e interpretá-la. Então, os artistas eram os contadores de histórias. Toda a história da humanidade foi contada por artistas. Se não fosse o pintor ir lá na pedra, pintar o faraó de um lado, o faraó do outro, não sei o quê, a gente não ia saber como era a vestimenta do Egito, a história do Egito. Nós conhecemos a história do mundo pelo olhar de artistas. Então, por quê? O artista, ele tem um olhar, um óculos mágico que ele consegue olhar em 360 graus aquele ser humano. Eu tenho esse olhar. Eu consigo olhar, a roupa diz muito, a identidade. Quando a pessoa ela tem uma identidade de vestimenta, o cara, sei lá, o gótico. O gótico é um cara, ele é muito legal, porque ele é 100% aquilo. Ele é o rock and roll, ele tá cheio de cinto, taxa, sei que, e pin, e jaqueta e couro, não sei o que. O cara tá no Rio de Janeiro, mas ele tá com a meia até o meio da canela, não sei o que, Kiss. Ele é muito legal, porque ele é aquilo, é genuinamente aquilo. Por isso que eu falo que a gente tem um subconsciente magético com relação às pessoas, que nós fomos criados desde a infância com aquilo, através dos filmes, Então, a gente cria uma imagem subconsciente daquela pessoa. Você é uma empresária, um empresário, você precisa se parecer como tal, para que o subconsciente da sua audiência entenda que você é aquilo. Porque os filmes fizeram isso. Quando você era criança, você viu... Eu queria muito ser leiloeira, porque eu queria vestir tailleur, entendeu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, arte aqui, ó, pum, vendido. Eu adorava aquilo, porque o meu subconsciente de poder feminino estava naquela mulher que leiloava as artes. Ela entendia de artes, ela falava francês. Eu achava aquilo chique, sei lá, eu na minha cabeça em algum momento. E aí eu descobri que leiloeiros eram milionários. Eu falei, nossa, você é riquíssima, eu vou andar de carro importado e eu vou leiloar uma obra de arte, porque eu entendo de arte. Imagina, eu virei artista, muito louca da cabeça, mas o meu subconsciente de criança era aquilo. Eu fiz minha mãe me levar na Sotheby's lá. Não, quero conhecer a Sotheby's. Eu cheguei lá, um escritório absolutamente normal, entendeu? Nossa, um piso de mármore, um negócio, uma recepção, não podia nem subir. Aí minha mãe, pronto, chegamos na Sotheby's. O que você quer fazer, entendeu? E eu assim, legal, né? Quero ver. Eu quero ver. Eu não podia subir, não conhecia ninguém, né? Eu era novinha. Então, assim, sei lá porque o meu subconsciente de infância era aquilo. Né? Então, quando você trabalha no imaginário das pessoas, isso é muito mais fácil pro seu trabalho. Tenha certeza absoluta disso, sabe? Pelo que eu vi aqui então, Daniel, a gente tem um quê de artista enquanto advogado também. Porque a gente conta muita história, né? Histórias verdadeiras, né? Do que aconteceu com o nosso cliente, o que aconteceu com o caso, a gente tem que convencer, né? A população, o judiciário, etc. Então a gente tem muito do quê de artista também. Eu diria que seja no polo judicial da coisa, seja numa operação de M&A, ou mesmo quando você está em captação de cliente, existe o storytelling por trás. Sempre existe, é invariável. Com certeza, é invariável. com certeza. O trabalho de Venture Capital é 100% história. Você investe numa história. Gente, quantos Venture Capitals investem num PDF que não tem nada? Tem um PDF, um sonho e uma história. Bicho, o que é uma startup na garagem? É um PDF. Eu fiz um PDF lá, agora faço lá automático na IA.
um PDF de um sonho. É história e pessoa, né? Acho que você também tem a empatia, você Isso, fala, confia na pessoa, essa vai ser a pessoa. É isso. Uhum. Mas eu anotei aqui, Fifa, que você colocou que a função do artista, historicamente, é observar a sociedade e interpretá-la. Eu achei essa frase maravilhosa. Tá, E aí, fazendo um gap disso, né? Então, que momento na sua carreira você percebeu ali que você poderia usar essa base que você construiu no início, né, lá atrás, para transformar a comunicação? Essa transição é muito engraçada, né? Eu costumo contar um pouco dessa história porque meu pai é empresário. E quando eu decidi ser artista, o meu pai não queria que eu fosse artista, porque meu pai foi um homem muito pobre, mas muito. Meu pai morou na Cracolândia com 12 famílias, assim, não tinha o que calçar, ele vendia amendoim na igrejinha, sabe? Levou um casco. Meu pai entendeu o que era ponto comercial, porque ele foi vender amendoim e tinha um outro carinha vendendo, deu-lhe um cascudo. Aqui é o meu lugar, entendeu? Vai para outro lugar. E aí ele entendeu o que era. Ah, não posso vender aqui, então eu tenho que vender em outro lugar, sabe? E isso é uma coisa super, super... Só vou pausar um minutinho, que tem... Saiu. Imaginei que isso fosse acontecer. Eu acho melhor deixar entreaberto, né? Pode ser. Aí, pronto. Aí. E isso é uma coisa muito importante, porque meu pai foi esse homem que não queria que eu fosse artista. Virou pra mim, eu falei assim, pai, se eu abrisse uma loja de prego, quanto tempo essa loja ia demorar pra dar dinheiro? Ele falou, sei lá, filha, uns 3 anos. Aí eu falei, o senhor me dá 3 anos. Se eu não der certo como artista, eu escolho outra carreira. Aí ele, então se vira, você tem 3 anos. Eu pensei, meu Deus, o que é dar certo? O que é dar certo? Caraca, e agora? E aí, enfim, fui pro Mundial de Sapateado, fui representar o Brasil, eu sapateava, né? E eu dava aula de sapateado, enfim. Quando eu fui estudar em Nova York, eu estudei lá numa escola de artes performáticas, né? Que eu cantar, dançar e atuar. Eu tive, sei lá, 4 horas de uma aula de currículo e sobre negócios. Eu fiz especialização em show business e business performance. Então, lá naquela época, eu era super novinha, já tava essa onda de palestrantes, né? Então, nos Estados Unidos já estava começando o business performance. Então, a performance de palco para pessoa de business. Assim como vocês têm teatro no direito, né? Que vocês fazem aula de teatro no direito, que eu acho muito legal quando a faculdade tem. Acho fundamental, porque você precisa saber convencer, você precisa saber atuar, né? Então, lá estava iniciando essa onda. E eu falei, nossa, que interessante, né? Poxa, business performance e tal. Fiz essas 2 especializações. Voltei para o Brasil e criei a Feira do Empreendedorismo Artístico. Esse projeto foi vigente por 9 anos. Eu conheci um cara que me mentorou, foi meu primeiro mentor, o Raul Gama, que era vice-presidente do Banco Bradesco. Eu dei aula de dança de salão, porque eu pensei, o que faz esse povo além de consumir entretenimento aos finais de semana? Ah, dança de salão. Então eu ia dar aula de dança de salão nas empresas para eu me aproximar da galera dos negócios, para ensinar os artistas a fazer negócios. Então eu fiz uma ponte entre essa turma na minha feira. Eu tinha estandes de gestores de mercado financeiro na minha feira, mesmo sendo para artistas entenderem sobre negócios. Porque o artista, ele é autônomo, ele precisa se entender. Assim como o advogado autônomo, por exemplo, ele precisa, o próprio marketing, ele é o próprio financeiro, ele é o próprio gestor, ele é o próprio, né? O advogado, ele é o 360 do business dele. Quando ele não tem um escritório, não tem uma estrutura ainda, né? Então, quando ele se entende enquanto negócio, ele começa a fazer a gestão de tudo isso. Então, eu fazia a ponte do artista entre todas as áreas de business. Assim, esse projeto me impulsionou para o mercado corporativo e eu conheci um cara que me fez um desafio de criar um treinamento para líderes. Olha, usa suas técnicas do teatro, eu vou confinar líderes em um resort, e aí a gente faz umas coisas meio do teatro, assim, umas coisas meio loucas, para essa galera viver umas coisas loucas. E assim eu criei várias dinâmicas, passei 4 meses com o time dele, treinando várias dinâmicas, mais de 70, e para o pessoal ir confinado lá e viver essas dinâmicas para se soltar, para soltar o espírito de liderança. Como eu disse, o artista, ele observa a sociedade e a interpreta. Todo mundo tem senso de liderança em si. Todo mundo. Algum dia você liderou alguma coisa, que seja um cachorro, você foi um líder. E, novamente, a gente trabalha com o imaginário coletivo. Para as pessoas me entenderem como líder, eu preciso agir e parecer como tal. Para um cara sentir confiança em mim, vocês, o cliente de vocês, para sentirem confiança em vocês, em algum momento nessa reunião, você passou liderança.
Porque só um líder passa segurança. O líder é aquele cara que fala assim, segura na minha mão, nós vamos fazer dar certo. E aí você fala, caramba, vai dar certo, porque esse cara é bom. Esse cara, bicho, é porque ele tem a voz do poder, ele tem uma voz de comando, ele é um líder na comunicação, 100%. Ele não te fez nada, ele não mudou nada na sua vida, mas o fato dele ter olhado pra você, segurado na tua mão e te dado essa voz de comando, você sente segurança e você sente liderança. Então, independente do que o cara seja, vendedor, a área comercial é muito mais pra isso, né? A área comercial ou a área de liderança, qualquer líder é pro meu treinamento. Então, eu dei esse treinamento e os caras iam lá pra esse treinamento e falavam assim, quem que fez essas dinâmicas? A Fefa. Você me passa o contato dela? E assim eu comecei a ir nas empresas e aí eu comecei a entender que isso seria o futuro do meu trabalho. Porque eu falei, cara, eu sou muito útil na arte, mas eu sou muito necessária no mundo corporativo. Eu sou útil na arte, porque tem muitos artistas maravilhosos, mas no mundo corporativo talvez eu seja fundamental. Vai existir um momento onde tudo isso vai virar entretenimento. Eu entendi que a venda era um entretenimento. Você entretém aquele cara, você transmite segurança, você segura na mão dele, você... Sabe, olha quantos eventos as empresas fazem para entreter os clientes, para convencê-los a comprar, para convencê-los a serem clientes, para convencerem eles a investirem, para convencerem eles a assinarem um contrato. Olha quantos eventos, o quanto as empresas investem em entretenimento. E aí eu me toquei e falei, cara, vou estudar de rede social. Aí foi uma transição para rede social, que aí foi um mergulho completamente. E quando eu iniciei a agência em 2019, e aí foi o meu grande boom. Quando veio 2020, veio uma avalanche de clientes, porque eles precisavam do digital para se vender. Foi quando a FM Direções ganhou um outro patamar de empresa, sabe? Aí eu estruturei meu time, porque antes era eu, o meu time de BH, que são 3 lá em BH, e nós. Eu atendia os clientes muito assim, e tal. E aí eu tenho a Ana Manhães, que foi minha mentorada, né? A Ana foi minha cliente. A Ana foi uma das maiores RHs, foi RH de Coca-Cola, OneSubsea, General Electric e tal. E nós dávamos o treinamento juntas. Como ela era do RH, então a gente tinha esse approach via RH e pegava os líderes e esse lado sensível e humano que o RH traz e que muitas vezes dentro da própria empresa não consegue fazer milagre. O próprio RH não consegue treinar o líder dele, porque ele é um subordinado do líder. Sim. Então, a Ana vindo de fora trazia esse olhar humano do RH e eu, o olhar agressivo, treinamento, liderança, não sei o quê, deixava os caras bons líderes, né? E aí a rede social era uma consequência. E eu estudando rede social, abri o braço de rede social em 2019, aí 2020 bombei. Aí fiz uma coisa interessante, eu fui mentora no La Casa Digital do Pablo, em 2020, né? Me ligou um cara, o Sidney, que era amigo do Pablo. Fefa, tem um Pablo Marçal, né? Sim, sim. Uhum. Ele falou, Fefa, tem um amigo, Pablo Marçal e tal. Pablo Marçal, quem é esse moço? O Pablo não era o Pablo. Uhum. Ele tinha o método IP e tal, ele é um coach e tal. E como eu já tinha feito coach, eu já sabia que era coach. Uhum. Mas não era... Eu me reconhecia como coach, eu já era coach, né? Eu sou coach há 9 anos. Mas não era o hype que é hoje, entendeu? Não era todo mundo coach, né? Sim. Sai um coach a cada moita pra te vender um treinamento, uma mentoria do sei lá e o quê, Quase sabe? como se fosse o next big thing, né? Agora vamos ser coaches de alguma coisa que você acha que você faça um pouco melhor do que a média, né? Exato, entendeu? Então, assim, não era isso. E eu, então, me reconhecia como tal, né? Eu já tinha feito os meus métodos, já tinha criado os meus métodos para isso. Então, eu falei, tá bom, vou lá dar essa mentoria no Pablo. E foi super legal, assim, eu conheci o Pablo, convenci ele em 10 segundos de que eu era boa, engraçado, né? Que ele falou, me convenci aí que você é boa em 10 segundos. Eu falei, cara, eu tô aqui vindo de favor pra esse cara, tá entendendo? Eu tô vindo de favor, eu sou referência na minha área, o maluco tá me dizendo que eu tenho que convencer ele em 10 segundos de quem sou eu. Que folgado. Pensei. No final nós nos conectamos, que foi super legal. Aí veio o Clubhouse, né? Que é aquela plataforma de áudio, que foi algo também super diferente. Eu fui contratada pelo Clubhouse, pelos gringos do Clubhouse. Me contrataram para ser influenciador oficial do Brasil na produção de conteúdo de comunicação e posicionamento digital para empresários. E outro grande twist foi a Cris Arcangeli. A Cris Arcangeli foi uma cliente que eu
que eu tive o prazer de atender, que eu tive o prazer de treinar, a Cris, eu treinei ela para o Centurion, para os conteúdos do Centurion, que era o lançamento dela, e fiz a direção artística para o evento dela. E se tornou uma das minhas melhores amigas, é uma empresária maravilhosa que eu amo. Também foi uma grande virada de chave, porque quando você atende a Cris Arcangeli, você fala, putz, essa moça é boa, eu vou escutar ela, né? Então foi super legal, foi assim. Muito bacana, Fê. Você, na verdade, já passou vários steps aqui que eu queria entender o pulo do gato, né? Da onde o palco te trouxe. Eu vou abrir uma agência de comunicação, enfim, para treinar executivos, né? Aí você já falou, olha, não, eu comecei a treinar líderes porque eu consegui ver que a estratégia corporativa era um caminho a mais e eu fazia isso muito bem. Eu tinha um talento natural para isso, né? Aí já falou ali, veio a pandemia, então assim, impulsionou, porque você tem que melhorar a parte digital da coisa, e eu falei, eu vou criar isso, eu vou entender isso e eu vou ser boa nisso. Sim. Então, assim, acho que o aparecer e como surgiu a ideia do FM Direção está super bem definida. Eu anotei aqui até para falar na questão do sapateado, onde você começou. Eu tenho a minha querida Dinda, que hoje mora na Alemanha. Ela era, historicamente, nos anos 90, bailarina do Municipal, aqui do Rio de Janeiro, e ela foi convidada para uma companhia de balé na Alemanha. E aí ela mora na Alemanha há 30 anos. Dali, obviamente, do balé com o avançar da idade, teve que se aposentar, e hoje ela é coreógrafa. Diz ela que na profissão dela, para as pessoas que não seguem, né, para as meninas que ela dá aula, a questão da coreografia, ela traz a elas uma noção para a idade jovem, assim, uma noção de disciplina muito forte. Muito forte. E isso ela vê como um adicional, né, além do artístico. Ela sempre me falou isso. A disciplina do esporte, da dança, a dança foi para mim uma grande disciplina. Porque se eu não tivesse disciplina de treino, eu ia certamente me machucar. Então hoje, por exemplo, quando a gente fala em trabalho, né, eu tenho muita dificuldade em contratar gente nova. Porque eu acredito que há ainda muito a caminhar sobre a disciplina e o executar aquela tarefa sem deitar a caneta. Porque, assim, precisa realizar essa tarefa. Eu tenho muita dificuldade com os mais novos, porque eles não têm... Eles deitam a caneta porque a obrigação deles é relativa ao tempo, não à entrega. A nossa era 100% a entrega. Eu tinha que dar 3 piruetas naquele determinado ponto da coreografia, acabou. Não importa se eu vou treinar 3, 4, 5, 12, 10, 20 horas. Eu preciso fazer 3 piruetas porque era um quesito do campeonato. Se eu não desse 3 piruetas, eu não estava nessa categoria. Então, eu preciso X segundos na natação. Porque é o mínimo que a categoria diz. Eu sou peso pena, não sei o quê. Porque há questões corporais que você tem, que exigem disciplina de dieta, de levantamento de peso, etc., que você é um peso pena por causa disso. Então, quando eu vou contratar alguém mais novo na minha empresa, hoje eu tenho o cuidado e o entendimento de entender se essa pessoa fez um esporte de alta performance por algum tempo, ou se ela teve alguma arte disciplinar de corpo e de, por exemplo, set de filmagem. O cara tinha que ficar no set de filmagem, ele tem 35 cenas para fazer. Meu amigo, é 3 diárias que ele tem ali, ele tem que entregar 35 cenas. Não importa se, mas estamos aqui há 12 horas aqui. Amor, é 35 cenas que nós temos que fazer, a gente não vai fazer menos que isso. Era virando madrugada, era virando noite, café, porque o nível de entrega de alta performance hoje é uma exigência para mim, como contratante, sabe? Sim. Ou um hobby, né? Alguma coisa que gerasse uma disciplina, né, na pessoa. Isso definitivamente ajuda muito mesmo. Muito. Hoje, por exemplo, minha assistente, né? Minha assistente, ela trabalha do meu lado, ela é meu braço direito. Ela não fica, mas a gente terminou o evento, são 10 horas da noite, eu preciso ir embora, não sei o quê. Cara, terminou a palestra, a hora que eu desço do palco é a hora de vender, meu amigo. É a hora que eu desço do palco, é a hora que ela mete a faca no dente, eu falo, Nathalie, fica ali no canto, sei que tal, e dá-lhe, bicho, é couro comendo, chicotada, grito, e é isso aí, entendeu? Por quê? Porque
é a hora que o pessoal tá encantado comigo, é a hora que as pessoas me olham e falam assim, caramba, acho que eu preciso dessa moça. Será que a FM Direções resolve o meu problema? Porque eu palestro nos maiores palcos empresariais do Brasil e do mundo, né? Enfim, de Web Summit a eventos internacionais, Miami, enfim, palestro o mundo todo. Hoje, pra mim, o palco é um brilho. É a hora que eu dou meu show, eu ensino de algoritmo, de inteligência artificial, de entendimento de rede social, de comunicação, de posicionamento. O cara, ele aprende na minha palestra, ele fotografou pelo menos de 4 a 5 slides na minha palestra, ele tá encantado comigo. Essa é a hora de brilhar. Não importa se é 1 da manhã, meu amigo. É isso. Então, se você puder, fazendo um gancho disso, me contar, de repente, uma anedota, né? Desse se vira nos 30, tem que entregar, Certo. e você entregou. E puder compartilhar como essa experiência melhorou o seu treinamento para esses empresários, né? E também contar o que você vê de ponto comum na transformação desses grandes empresários como líderes de fato. Porque há dois viéses da liderança, né? A liderança para dentro e para fora. Para fora, como é que o mercado te posiciona, e para dentro não só você criar um ambiente de respeitabilidade, mas de admiração. Uhum. Né? Se você puder falar um Contar pouco as histórias. Contar uma história, 2. Não, tem um monte, igual você. A gente se contar os tombos, né, meu amigo? Meu Deus, que loucura. Eu vivi algumas situações muito engraçadas lá na empresa, né? Desde maravilhosas a, enfim. Por exemplo, teve uma mentorada minha, a Bruna. Ela é filha de um dos maiores donos de chicote elétrico do mundo. Sabe o que é chicote elétrico, né? Tem toda vez que a gente aperta um botão elétrico, seja um interruptor, aquilo lá é um chicote elétrico. Então, tudo tem esse raio desse chicote elétrico. Então, é de trator a interruptor, a não sei o que, nananã, enfim. É uma indústria gigantesca. Essa menina chegou na minha empresa, ela, com 24 anos, etc., o pai dela botou ela no cargo de CEO de uma das empresas do grupo. O conselheiro mais novo, amigo, cabelo branco. O mais novo da empresa, cabelo branco. E ela, assim, toda garotinha do Oscar Freire, com brinquinho, com não sei o quê, bolsinha. E ela falava desse jeito, super doce, super meiga. Aí ela falou assim, eu preciso da sua ajuda. Como é que eu vou ser respeitada, minha amiga? Eu tô lascada. Eu falei pra ela, calma, Bruna, nós vamos resolver esse problema. Porque, de fato, existia nela uma falta de imponência feminina, né? Porque, assim, por mais que eu sou feminina, eu não sou mulher macho. Entendeu? Eu sou 100% feminina, eu sou mega perua, eu uso maquiagem, toda princesa, né, da Disney. Agora, há uma voz de comando em mim, há uma segurança, há um direcionamento. Quando eu trabalho isso, essa intangibilidade, né, eu consigo me impor frente a homens e usar um espaço aéreo, mesmo que isso não seja dito de uma forma tão explícita. Então, você que está aí na sua casa, eu não sei se você é uma advogada, vou falar principalmente para as mulheres agora, porque, de fato, as mulheres têm muita dificuldade em se impor. Há um machismo, né, colocado aí no infinito, o respeito é muito difícil, eu imagino que seja uma barreira muito grande, porque quando a gente está tratando de um homem para homem, é diferente no nosso subconsciente, porque o homem é o provedor, o homem é o forte, não sei o quê. A mulher, ela cuida de casa, cuida de lar, e a família, e não sei o quê, e a mãe. Filhinho, come, nananã. Né? Então, há uma certa ternura na mulher, natural, do bicho, que não é o mundo machista. Agora, a mulher, ela precisa, como bicho, também se impor no momento em que ela se impõe. Por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu estou usando alguns truques sobre imposição para transmitir segurança, etc. Quando eu coloco a minha mão para frente, eu estou invadindo um espaço aéreo da audiência. Eu estou chegando mais próxima da audiência. Eu estou hipnotizando a audiência. E eu não estou encostando em ninguém. Eu posso falar, Daniel, deixa eu te falar uma coisa. A gente, nós combinamos, não sei o quê. Eu tô invadindo o seu espaço aéreo, colocando a minha mão no seu espaço aéreo. Eu não preciso encostar em você, entende? Mas a invasão, ela é uma imposição, porque o bicho, ele cresce quando ele vai falar. Quando ele vai se impor, ele cresce pra cima do outro, né? Então, ela é uma imposição, eu me imponho em você, eu tô no meu lugar. Ou seja, eu corporalmente estou atrás, estou com a minha segurança, estou ereta, no meu ponto de equilíbrio. Ou seja, eu não estou brava, eu não estou me impondo em você para brigar com você. Mas só o fato de eu me impor aqui, colocar uma mão no seu espaço aéreo, eu invado o seu espaço aéreo. E isso é uma forma de se impor sem querer se impor. Não encostar na cadeira, a gente se diminui.
nós mulheres, principalmente, nós já somos menores, né? Corporalmente falando, eu tenho aqui o auge do meu 1,58 m. Outra coisa que eu faço, eu chego numa sala de reunião, eu sento na cabeceira. Não importa se é meu cliente, não importa, porque a cabeceira, ela é um lugar de poder, né? Tanto que, por exemplo, o rei Arthur, ele fez a mesa da tábua redonda, porque quando ele criou o senso de conselho, que hoje a gente aplica nas empresas, a tábua redonda, ela nos coloca no mesmo lugar de poder, não existe uma cadeira de cabeceira. Então, essa teoria da tábua redonda, ela foi propositalmente criada para criar o senso de conselho, onde os conselheiros se sentiam no mesmo lugar de poder do rei. Então, quando há uma cabeceira, há um lugar de poder implícito. Então eu chego, eu falo, ô querido, que sala linda, hein? Nossa, adorei, eu tô na cabeceira, eu aqui, ó, zaga e extremamente confortável no meu espaço, abro os meus braços para me fazer maior. Então eu não me coloco assim. Eu abro os meus braços, eu já abro minha mão. Nossa, que linda essa sua sala, adorei. Tem um cafezinho? Ana, eu já tô me fazendo muito maior do que eu de fato sou. Porque é isso, eu já sou pequena, eu sou uma mulher miúda, né? Eu não sou uma mulher alta. Então, tudo isso também trabalha a meu favor da minha imponência, né? E quando a gente começa a trabalhar esses pequenos aspectos, eu consegui pegar a Bruna, que foi essa minha cliente que veio toda Oscar Freire pequenininha, consegui fazer ela com pequeno... Aí ela falava assim, ai, mas o povo vai perceber que eu tô fazendo isso. Eu falei, Bruna, você acha que o mundo inteiro me contrata? Eu falei, não, minha filha, não, você fica tranquila que ninguém vai perceber. Você faz isso, agora eu tô conscientizando pra vocês. Sim. Mas no dia a dia, isso não fica consciente 24/7. Chega uma hora que você fica pensando. Dali a pouco vai ser automático. É igual passar a marcha do carro, né? Você aprendendo a dirigir, você tem que lembrar de pisar na embreagem, passar. E dado momento vai sozinho. Natural. Exato. Ainda mais numa situação de nervoso. Quando a gente mecaniza comunicacionalmente alguns truques para eu me impor frente a alguém e eu tô numa situação de... estou desfavorecido, né? Eu estou numa situação de desfavorecimento, onde eu preciso me impor com aquele cara e tal. Se eu fizer isso consciente, isso também me acalma. Todas as vezes que eu conscientizo uma situação, isso ajuda a me acalmar. Principalmente, por exemplo, para palco. Quem tem muito medo de palco, se eu conscientizar as situações, ou seja, eu vou caminhar, não sei o quê, eu tenho um ponto de apoio, eu ensino vários truques para os meus clientes, eu tenho um ponto de apoio de comunicação, que é o cara de amarelo da primeira fila, que ele se conectou comigo, eu, firmei naquele cara, ele é o meu ponto que eu tenho que lembrar todas as vezes de falar do direito ambiental, né? Não é, meu amigo, direito ambiental, aqui eu me direciono para esse cara e tal. Então, esses truques, essas mecanizações, elas ajudam a gente a tirar o nervosismo. Tudo que eu sei melhor, menos nervoso eu fico. Sei mais, menos nervoso eu fico. Porque vocês entendem muito de direito. O que eu entendo de direito? Nada. Eu, às vezes, ligo para minha advogada, mas eu não tenho a menor ideia disso. ChatGPT tentou me resolver, não consegui entender, mas há uma certa entrelinha, não sei o que só a minha advogada sabe. Então, vou ligar para ela, ela vai me explicar. Então, isso ela sabe 100%, ela tem muita segurança do que eu tô falando. Então, o tema que esse cara escolheu para palestrar, o tema que ele escolheu para a rede dele, ele tem que saber muito sobre esse tema, ele tem que surfar nesse tema, sabe? Então, para isso eu falo que os entusiastas, eles vão sair. É lei Charles Darwin, natural, sabe? A lei da seleção natural. Se você não souber disso muito bem, a hora que a tua audiência começar a te provocar, perguntar, não sei o quê, você não vai saber. Essa foi uma das histórias, né? Tem várias outras. Olha, esse truque da mesa redonda que veio do Rei Arthur, eu tenho certeza que você falou isso pro Felipe, porque o Felipe sempre quis uma mesa redonda para todas as decisões do sócio serem de comum acordo para estimular a conversa. Que legal. Ele sempre falou isso. Eu falei, olha, tem uma mesa bonita aqui, joguei. Ele falou, não, essa mesa não é redonda. E ele falou assim, tá bom, pode ser redonda, mas por quê? Ele, para estimular consenso. Simples assim. Para estimular consenso. É isso. Porque, por exemplo, vocês vão lá na audiência de conciliação, né? Primeiro há dois lados, né? Sim. Vocês ficam de um lado... Já fica no antagônico, já fica no antagônico. O juiz fica ali atrás. Então, já há uma situação de disputa, né? Há uma situação de disputa. Então, às vezes, você, inclusive, quando você está na sua casa, você vai discutir algo muito relativo ao seu sentimento, ou você está conversando com a pessoa que você ama, etc. É preferível um sofá.
Nunca escolha uma mesa, sabe? Sentem os dois no sofá para que vocês consigam estar no mesmo lugar e falando lado a lado. Eu estou ao seu lado. Essa é uma situação onde você desarma um pouco a pessoa. A gente discute realmente, a gente discute um de frente para o outro. Isso não é legal, porque há uma disputa. Quando eu vou disputar com você, eu tô de frente para você e você de frente para mim. A luta de espadas, todas as nossas lutas são um de frente para o outro, né? Então, você quer conversar para apaziguar? Senta aqui no sofá. Senta aqui, vamos conversar de lado, eu e você. Por mais que você vire de frente, mas a situação do sofá, ela traz uma situação mais aconchegante para isso, sabe? Sim, sim. Para conversas difíceis. Algo que intuitivamente eu tento fazer. Achei legal. Mas é muito louco. Tudo que a gente faz é intuitivo. Por isso que eu falo, às vezes, eu preciso conscientizar as pessoas do que elas sensitivamente já entendem e já sabem. Mas eu trago um olhar consciente daquilo. E as pessoas fazendo isso propositalmente, elas se sentem mais seguras. Até para o digital. O digital não está tão longe do que a gente tem para dizer e para fazer. Por exemplo, meus clientes esquecem que no digital é uma pessoa só de cada vez no celular. Eu tenho 117 mil seguidores. Mas eu não estou falando para 117 mil pessoas. Eu estou falando para uma pessoa. Às vezes você vai receber o meu vídeo na cama. Tu tá entendendo? 11 horas da noite. Você tá olhando para mim lá na hora de dormir. Eu tô na intimidade da sua casa. Eu entrei na sua casa. Eu tô na sua mão. Entende? Então, assim, às vezes, hoje, o naturalismo é muito mais preferível. Às vezes as pessoas ficam muito desesperadas, achando que eu vou fazer elas virarem uma máquina de falar e gritar e arrasta pra cima e sei lá o quê. Mas, assim, isso não é mais natural. Isso não conecta mais. É chato pra caramba, gente gritando. Entendeu? Você tá... Meu, calma, brother. Você tá gritando pra onde? Pra quem? Todo mundo tá te ouvindo. Eu não poderia concordar mais. É muito chato, meu. Eu acho muito chato. Fifa, pra gente seguir aqui, queria que você falasse um pouquinho do seu diploma de diplomata civil, né? E também, dali, o novo pulo do gato, né? Você fundou a sua agência e dali passou para o universo de VC e investiu nas startups. Se você consegue fazer um apanhado disso tudo para a gente entender, né, como aconteceu essa evolução e como é que está o estágio atual disso. Eu brinco que eu me tornei venture capital por acidente, né? Eu falei isso para vocês mais cedo. Eu não esperava isso. Na verdade, quando eu conheci o dono, o fundador da minha primeira empresa, que é a Stream, a primeira empresa que eu investi 100% smart money. Eu não tinha dinheiro para investir. Mas eu tinha contatos. Então, aquilo para mim foi, assim, o ouro, sabe? Eu falei, nossa, eu posso investir contatos. E assim eu fui fazendo aos poucos. Hoje eu investi dinheiro já. Mas os contatos, eles são um dinheiro intangível. E às vezes a gente nem sabe como monetizar os nossos contatos. Então eu conheci o Fernando, que era o fundador da Stream, que hoje está em 4 países. É maravilhoso. Eu sou sócia do Condzilla. Essa foi a minha capa de Forbes, né? Que estava até na nossa pauta de hoje. Eu brinco pro meu pai, eu falei, pô pai, você achou que eu ia ser capa do Datena? Eu fui capa da Forbes. Aqui agora, mamãe. E quando eu conheci o José Vicente, né, que é o editor-chefe da Forbes, eu falei pra ele assim, olha Zé, eu nem preciso puxar seu saco, tá? Porque eu já fui capa da Forbes. Eu brinquei com o Zé, falei, eu não preciso puxar seu saco. O Zé hoje é o nosso media training, a gente faz um treinamento para empresários juntos. Então, ele que treina para entrevistas, podcasts e tal, é bárbaro. A gente faz um trabalho em conjunto maravilhoso. E aí, quando eu conheci o Fernando e tal, ele falou assim, preciso de 4 milhões de reais. Eu falei, nossa, amigo, quer um café, um bolinho? O que mais você quer? Só 4 milhões? Também preciso. Bobagem. Também tô precisando. Que loucura, né? E aí eu falei pra ele, olha, você tem um problema, porque assim, é uma empresa de tecnologia na música, sendo que a gente não tem um grande cara da música. Ele foi um grande empresário da música, mas ele não era assim, grande famoso, que eu quero dizer, sabe? Ele era um cara que era um empresário, ele conhecia muita gente do meio e tal, mas ele não era famoso. Eu falei, a gente precisa trazer um sócio famoso. E aí eu tava trabalhando na Condzilla com um dos projetos dele, né, do Conde. Falei, Conde, deixa eu te falar, tem um negócio assim, pá, não sei o que tal. E ele falou, pô, que legal. Aí eu falei, eu vou te fazer uma apresentação oficial. Fui na Condzilla, fiz a apresentação oficial. E virei pra ele e falei assim, eu queria 2 sócios para investir em 2 milhões cada um. Se você conhecer alguém, você me avisa? Aí ele, beleza, aviso sim. E vazei, fui embora.
Mandei no WhatsApp pro Fernando na hora. Fernando, deixa eu te falar. Se eu conseguir o sócio, você me dá o equity, eu quero o equity, mandei o percentual que eu queria, eu quero, pipi, vamos. Aí a resposta foi, kkkk, você terá o seu equity. Ele escreveu, eu falei, escreve pra mim no WhatsApp, documento. É isso. Printei, mandei por e-mail, isso aí, do documento aqui. Ele riu e falou, enfim, era kkk, a mensagem, literalmente. E assim foi. Assim, trouxe o Condzilla e foi, assim, para nós um grande presente, porque o Condzilla é um grande nome. Ele é um cara muito conhecido, quem não conhece ele, né? Então, assim, quando eu falava, porque eu sou sócia do Condzilla e tal, e todo mundo, nossa, do Condzilla, que legal, não sei o quê. Ele foi um grande pulo para a empresa em todos os aspectos, porque abriu portas pra gente, porque às vezes eu tava patinando num contato de comercial e eu falava, não, mas o Condzilla é sócio. Opa, vou te ouvir. Porque ele já tinha navegado muito esse lugar, né? E esse tipo de sócio, ele redefine o negócio, né? Porque, assim, esse pessoal que está procurando investimento em early stage, porque tem empreendedor que não tem capital próprio, né? Sim. Então, a pessoa precisa trazer capital. Ele, primeiro, trazer dinheiro para seed e seed são os dinheiros mais caros que ele vai trazer. Sem dúvida. Né? E a depender, ele não tem, por exemplo, dinheiro para te contratar. Então, ele tem que se autotreinar, não é tão fácil. Né? Então, a pessoa ela acaba sentindo, até na hora de captar, muita dificuldade. E nessa história de contar vários nãos, eu trabalhei em family office, que investia e era investidor de startups, eu fui atrás de capital. E eu recebi uns 10, 15 nãos na minha vida, que talvez tenham as primeiras reuniões que eu nunca tinha feito para trazer dinheiro, nesse sentido de venture capitalist, talvez tenham sido as piores que eu fiz na minha vida, porque falar uma coisa jurídica é diferente. Você sabe o que você está fazendo. Você está prospectando cliente também. Você aprende. Esse eu não sabia nada. Nada. E porque você é advogado de um family office, tentando trazer capital em investimentos de tecnologia, que você não sabe nem programar. Então, assim, não sabia. Sabe programar? Não. Pô, mas você sabe a estratégia de... Não. Aí você vai aprendendo, né? Mas é igual trocar o pneu do carro andando, né? Você vai aprendendo. E, basicamente, os 5, 6, até 10 primeiras, eu fui mal pra caramba. Em dado momento, você aperfeiçoa. Mas se você tiver por trás alguém, né, da área que, pô, te dá a respeitabilidade, o jogo é diferente. Sem dúvida. Né? Essa última empresa que eu investi, a Aptec, é uma empresa de um vendedor online, né? Então, é uma empresa 100% de automação de um vendedor online. Ele cria um agente de vendas para sua rede, para o seu comércio. E o Lucas, o dono dessa empresa, o fundador dessa empresa, foi meu cliente de mentoria, né? A gente se aproximou e assim, eu falei, cara, todo mundo precisa de um vendedor antes do vendedor, do closer, né? Do fechamento comercial para tudo, para qualquer tipo de comércio. Então, assim, é muito intuitivo. Às vezes, Fefa, mas dá para criar um agente através de uma N8N, dá para criar um monte de agente através de diversas plataformas. Mas, assim, 100% intuitivo. Às vezes você tem um mercadinho ali na esquina que você precisa de um cara simplesmente para atender o delivery, para atender a resposta do iFood, para conversar. Ele é automático, ele responde por você, manda áudio. Oi, Daniel, tudo bem? Dá pra você criar homem, mulher e tal. Ele manda áudio igual pessoa. É bizarro de bom, é muito bom. É muito legal. E ele foi meu cliente e depois que eu treinei a comunicação dele, ele me convenceu a investir. Aí eu falei, cara... Meu treinamento funciona. Meu treinamento funciona. Ele tava com um pitch maravilhoso. Que também acho que muito do que eu consegui de investimento para as empresas que eu investi em Smart Money foram através do meu pitch. Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente, quando foi fazer o Web Summit Brasil, eu subi no palco para fazer o pitch eu subi no palco para palestrar e para fazer depois o pitch da Best Spaces, que é uma das empresas também que eu investi. A Best Spaces, que é um quinto andar do ponto comercial. Super legal, uma empresa voltada para você achar o ponto comercial, que hoje para o seu negócio é fundamental, né? Então, hoje tem mais de 70 parâmetros, você vê lá perfil de consumo de cartão de crédito, é genial, muito legal. Foi feita 100% para uma dor do varejo,
os fundadores vêm do varejo, gente, o cap table é de estrelas, assim, é o cara que foi diretor de expansão de shopping center da Cirela, o fundador da empresa, o outro foi CEO da General Shopping, uma das maiores empresas de shopping do Brasil. Tem gente muito fera, Paulo Markovski, dono do restaurante América, Galetos, tal. Então, o cap table é de gente muito incrível, e essa empresa, eu fui fazer o pitch no Web Summit. E aí, nós fizemos uma dinâmica de pitch. Éramos 3 para fazer pitch para os investidores. O segundo cara que foi fazer o pitch, gente, vocês não têm ideia. Ele lia. Juro, ele segurava o microfone assim, ó. E ele tremia. E ele lia. E ele ficava desesperado. Assim, né? E aí, o cara que era o Venture Capital, o Steve Oguro, ele falou assim, take it easy, boy. Take it easy. That's okay. I'm not going to eat you, to bite you. Tipo assim, cara, relaxa, fica de boa, não, entendeu? E o cara desesperado, ele tava tão nervoso de subir no palco, e assim, não deu nem pra entender o que a empresa dele fazia. Caramba. Às vezes, olha como a comunicação é uma ferramenta fundamental. Importante isso. O povo da tecnologia estão perdendo tempo em não me contratar, viu, gente? Porque, olha, é pitch de venda, é pitch de pra tudo, pra tudo. Porque nesse momento early stage, tá tudo na cabeça do dono. Então, assim, agora eu tô lançando minha comunidade, inclusive queria abrir para vocês conhecerem a minha comunidade. O link tá na minha bio do Instagram. A minha comunidade tem um preço mais acessível e eu vou acompanhar 1 ano os empresários, né? Porque eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para me contratar para operar a rede social e as palestras e tal. Mas assim, eu vou fazer de fato a minha comunidade para deixar acessível e vou acompanhando por 1 ano. Todo mundo vai crescendo no Instagram, vai mexendo a comunicação, vamos falar de que forma, vamos tratar de que forma. Então, justamente para ser acessível para todo mundo. Bacana, e eu vou assinar, hein? Por favor. Vamos. Vou assinar, não quero ser muito esculachado na minha parte de comunicação, mas... Por favor, meu amigo. Mas a ideia é essa. E, Fifa, em dado momento, aí eu lendo, né, a sua bio, em dado momento eu vi que você ou se associou, ou você de alguma forma, ou é sócia de fato de um VC, né, a Futurum Capital, salvo engano. Sim. Conta essa história, por favor, que eu tenho uma nova anedota. A Futurum Capital, no passado, ela investiu numa startup que foi cliente aqui do escritório. Jura? Que legal! Adoro, meus sócios maravilhosos, Giancarlo, Fabão, meus sócios, Edu. A Futurum é maravilhosa. A Futurum incubou a Stream, né? Então, nesse back-office, não só investiram, né? Hoje eles detêm um excelente equity na empresa. A empresa é bizarramente conhecida no mercado da música, é uma music fintech, então hoje a gente trabalha com adiantamento de recebíveis digitais para artistas, então é uma fintech que trabalha nessa área, super disruptiva. O Giancarlo, eu tenho uma história particular com o Giancarlo, porque o Giancarlo, eu trabalhei com cinema durante algum tempo da minha vida, e o pai dele era dono de uma das maiores produtoras de cinema do Brasil. O pai do Giancarlo, o Enzo Baroni, era um cara muito conhecido no cinema. Muito no cinema brasileiro. E eu adorava, eu trabalhava com o Gian. E aí foi muito louco, porque quando a Futurum foi investir na Stream, nós fomos pro escritório para conhecer os sócios da Futurum. Chegamos lá e para saber a nova sede da empresa, porque a Futurum virou a nossa sede, né? Eles trabalharam com todas as incubadas e investidas dentro do escritório. Legal. Super, porque é muito legal, a gente economiza em back-office, né? Sim. Que assim... basicamente virou um CSC, né? Um centro de serviço compartilhado ali, né? Exatamente. Então é perfeito. Para uma startup, esses fundos, se puderem incubar as startups lá dentro, amém. Nossa, é muito bom. E eles pivotaram, porque no início eu acho que eles eram só investidores, né? Agora eles estão incubando, que eu acho melhor. E também você cria um ecossistema, né? Exato. E você ajuda a dar o tom da cultura. Exato. Então eles participavam das nossas reuniões de conselho e tal. Mas aí o dia que eu fui conhecer os sócios, né? Giancarlo, Fabão, Edu. Aí a hora que eu olhei o Giancarlo, aí ele veio e falou, caramba, não sei o que, tanto tempo depois, a gente nem sabia. E eu era a única sócia mulher, né? Eu brincava que eu era o segredo, que eram 11 homens e eu. 11 homens e o segredo, eu era o segredo. E foi muito legal, porque eles estão, inclusive, na foto da Forbes, eles estão, os sócios da Futurum, assim. Então, para nós foi uma grande escola, porque... ali eu pude entender, fazer parte de conselho. Eu quero no futuro ser parte do conselho de empresas. O que eu quero para o futuro da FEFA? Quero
investir, fazer um patrimônio ali de 15, 20 startups investidas, que eu acredite muito e que eu tenha no meu portfólio um patrimônio de investimento, que as pessoas investem em real estate, eu invisto em empresas, que é um negócio viciante, isso aí é um negócio, eu já tô vendo, vi uma empresa do Egito, que eu tô assim, ó, lá no Web Summit, que eu tô para investir, tô para trazer eles para cá, para o Brasil e tal. Então, sabe quando você fica meio... É muito legal. Você cria uma visão na sua cabeça que é uma complementa a outra, uma vende para o mesmo cliente. Nossa, você vai criando um ecossistema ali entre uma e a outra, seu. Quem sabe eu virar Fefa Kepler, né? Eu quero Fefinha Kepler. Quero fazer o meu Bossa Nova, entendeu? O meu Bossa Nova Invest aí e fazer várias empresas como patrimônio, fazer parte do conselho delas e fazer parte do conselho de outras empresas. Então, eu quero muito me tornar conselheira em um dado momento da minha vida, assim. Acho que isso vai ser meu futuro, talvez. Engraçado que a gente está alinhado nisso. Que também, se perguntar o que o Daniel quer fazer daqui a 10 anos, ele quer estar em conselho de empresas ajudando, né? Também, não, obviamente, de uma outra área, começo como advogado, mas já trabalhei com o mundo de startups, sou hoje de conselho de associações, estou em conselho consultivo de clube também, né? Então, assim, de associações, clubes e startups. Hoje, basicamente, eu participo de alguns conselhos. Mas no futuro eu quero dar minha nota de contribuição. Eu gosto de empreender, eu gostei de empreender. Eu já tomei muito não na vida para entender. Eu acho que, assim, contar a vitória e dar certo, óbvio que é o essencial da coisa, né? Pra coisa gerar. Mas você aprende mais na derrota, cara. Assim, tomando um não, o que eu errei, e revisitando. Porque você tá melhorando a sua performance constantemente. Então é sempre interessante você dar uma revisitada em si mesmo, né? Obviamente, com ajuda, é muito melhor, né? Ajuda, feedback, um olhar de fora, né? Pra você não ficar naquele exercício de eu olhar pra mim mesmo o tempo inteiro. Mas, assim, olhando nesse sentido, a gente até se alinha, né, em dado momento. Você sabe, Dani, eu queria só complementar uma coisa muito importante em termos comunicacionais, porque, assim, eu faço parte do conselho das empresas, né, que eu investi, e, ao mesmo tempo, eu tive uma questão com uma das empresas, que era assim, um dos CEOs acessava muitos conselheiros, né? Muito. E isso era uma coisa que, no final das contas, você estressa a relação com o conselheiro. Às vezes você comunica tanto, você pede tanto conselho o dia inteiro, sei lá. Sabe aquela pessoa que manda lista de transmissão todo dia no WhatsApp? Você mandou ela pro Arquivadas, você mandou ela pro seu Arquivadas. De lá ela nunca mais vai sair, sabe? Não é? Porque a pessoa fica mandando tanta lista de transmissão, de divulgação, aquilo é chato, e etc. A mesma coisa com o conselho. Se você tem uma startup, tome muito cuidado para você não estressar o conselho da sua empresa. Porque, de fato, em startups, muitas vezes os conselheiros são voluntários. São pessoas que têm um contato e dali a pouco vão ter um equity, numa rodada possivelmente vão ter uma participação na empresa. Então, não estresse o relacionamento com os seus conselheiros. Porque conselho você não pede todo dia, na minha opinião, né? Você precisa ter um nível de entendimento e bom senso seu e dos seus sócios. Os seus sócios estão ali para serem parte do seu conselho. E ali eu acho que a gente teve até um pequeno problema ali, porque aquilo começou a gerar um incômodo entre os conselheiros e a empresa, e que esses conselheiros no futuro não iam ajudar a gente mais. Porque quando você pede ajuda todo dia, eu tenho que entrar lá, aquilo vira, ai, que chato, meu, essa pessoa não para de me pedir ajuda, de me pedir conselho para tudo, e isso vai estressando a relação do conselho. Então, você que está aí na sua casa, tem uma startup, o Dani está aqui, né, faz parte do Venture Capital, tome muito cuidado com a relação com o conselho. E fazendo uma propaganda gratuita aqui, recentemente, já tem uns 2 anos, eu li um livro da Sandra Guerra, que é conselheira de empresas listadas em bolsa, que ela escreveu chamada Caixa Preta da Governança. E ela propõe ali uma tipologia os arquétipos de conselheiros, né? O tipo de conselheiro que tem e umas armadilhas que os CEOs podem ou não cair para eles ficarem de olho. Uma dessa não estressa o tempo inteiro o conselheiro. Você tem que ter talvez um feeling, mas talvez com treinamento facilite, né? Mas um limiar ali de o que você pode levar para o conselho ou não. O conselho não está ali para tocar um negócio para você. O conselho está ali para dar o norte do posicionamento do que a sua companhia tem que se tornar, né? E a execução é com você, né? Você, óbvio, pode pedir inputs e feedbacks, mas você não pode ficar estressando ele o tempo inteiro a ponto dele falar, pô, CEO
chato. Hum. Né? Chato. É isso. Gente, a gente fica nessas elucubrações malucas de mundo corporativo, de linguagem de Faria Limer, mas no fundo, você precisa ser legal. Sim. Você precisa produzir conteúdo para a internet bom, você precisa ser um cara friendly, você precisa saber gerir pessoas e você precisa saber comunicar. Outra coisa muito importante sobre a governança que eu acho que é fundamental na comunicação, tá? Comunicar os seus subordinados do que você está fazendo na empresa. Sim. O líder, ele tem uma falsa sensação de que ele vai se fragilizar se ele comunicar os problemas que ele não está conseguindo resolver, que ele vai expor a empresa frente aos colaboradores e as situações que estão acontecendo, que ele vai dar muita liberdade para as pessoas, etc. Agora é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Se você contar os seus sonhos, seus objetivos, contar os problemas, as verdades, de uma forma um pouco mais aberta no que você puder fazer, isso é muito legal. Sim. Porque quando um colaborador embarca num sonho que ele sabe qual é, ele trabalha muito mais motivado, ele trabalha mais alegre, ele trabalha mais feliz. E esse é um tipo de comunicação que eu falo para os meus líderes. Pedir ajuda. Ajuda é uma das palavras mais conectadas e incríveis que existem. Você vira para um colaborador e fala assim, ó, você me ajuda a fazer isso? Eu preciso da sua ajuda. Eu invisto em você. Investimento é uma outra palavra mágica. O colaborador é um investimento da empresa. Você é um investimento de estar aqui. Então, essa é uma forma da pessoa se entender como maior importância do que o que ela acha que ela tem. Um cara ligado à limpeza é um grande investimento, porque trabalhar num ambiente limpo é trabalhar em bem-estar. E o colaborador tem que ouvir isso. Olha, você é o nosso melhor investimento, viu, dona Maria? A senhora é o melhor investimento dessa empresa aqui. A senhora faz o melhor café que existe. A senhora é muito legal. A senhora é incrível. A senhora está com a gente. Imagina a alegria da dona Maria de ter esse reconhecimento. Eu participei de um podcast e a gente estava falando de uma dinâmica e tal. Eu estava contando que eu acompanhei uma pesquisa da UB junto com a FGV e Harvard brasileira. Fizeram uma pesquisa sobre o que os colaboradores da empresa mais achavam importante. Pra vocês terem ideia, reconhecimento ficou acima de VR, de vale-refeição. Vocês têm ideia disso? Reconhecimento no que os caras... O que é importante pra você aqui dentro? Ficou essencialmente acima de dinheiro, né? Porque VR é dinheiro. Sim, VR é dinheiro. É. Meu, aí os caras assim, peraí, deu um percentual maior pra reconhecimento? Que loucura. Claro que um reconhecimento de bônus, amei, né? É bom. Aí são os dois, né? Aí é dinheiro mais reconhecimento profissional. Mas o reconhecimento com dinheiro e falado, eu estou te dando esse bônus porque você é um colaborador maravilhoso, etc. O líder sentar esse cara na mesa dele e falar assim, sabe, eu quero conversar com você uma coisa muito séria. Com uma cara séria, o cara vai pensar, meu Deus, eu tô demitido, fui demitido. Virar pra ele e falar assim, você é um dos melhores investimentos que a gente tem aqui na empresa e pra isso você tá recebendo um bônus, papapá. Esse cara voou, bicho, ele brilhou em 2026. Ele vai entregar mais meta, ele vai trabalhar mais feliz. E é isso, a gente acaba criando um ambiente melhor, a gente acaba criando pessoas que querem estar ali. Ainda mais agora, né, que a gente está saindo do sistema híbrido home office para o presencial, né? É uma tendência de 2026, a volta do presencial. Isso para real estate está mudando mercados, está mudando a movimentação humana para a criação de cultura. Ou seja, você não só vai usar a sua rede social também para o seu colaborador, virar lá na rua e falar assim, ó, o cara que trabalha todo dia comigo é esse cara foda aqui, ó. Esse aqui é o meu chefe. Esse aqui é o cara incrível que eu admiro e que eu trabalho com ele, porque eu comprei o sonho dele. Olha que valioso isso, entende? Esse povo tudo doido que fica batendo tambor, você fica zoando disso na sua casa, mas essa galera trabalha muito motivada. Sim. Mesmo, a galera compra o seu sonho, bicho. Eu tenho uma premissa, eu criei um sistema de ganha-ganha na minha empresa que todo mundo é bonificado com a entrada de um cliente. Todo mundo da empresa. Toda vez que entra um cliente, existe uma bonificação geral na empresa. Fê, você é louca? Talvez. Mas assim, a comemoração que a gente tem, eu trouxe agora da Europa um vinho, virei pro meu time, pessoal, seguinte, esse vinho aqui
é um vinho que tem uma uva no XPTO, nananã, que é especial, que eu trouxe de uma vinícola famosíssima de Portugal, a mais famosa, a mais rica, não sei o que, papapá. E eu vou abrir no dia que a gente bater essa meta aqui. Todo mundo comprou meu sonho, todo mundo comprou meu barulho, entendeu? A forma de eu trazer eles comigo e da gente lutar junto, porque eu preciso deles e eles precisam de mim, né? Eu preciso que eles funcionem felizes. E assim, e aquilo que eu falei, eu preciso que eles não enxerguem aquilo como ai, deitei minha caneta às 18 horas. Meu amigo, dezembro nós vamos deitar a caneta às 10 da noite, mas vai ter feriado que a gente não vai precisar se matar. Sim. Galera, fica em casa, tá tudo bem. Você resolve aí o que tem pra resolver. E 2026 vai ter feriado, hein? Ei, meu Deus, que loucura! É isso. Mas então, tentando reduzir as lições só para ver se eu aprendi, tá? Tá. Se você está comunicando o que você está fazendo, né? Se você é o sócio, enfim, o diretor, você humaniza, né? Sim. Você humaniza a pessoa. Se você pedir ajuda, você gera empatia. Sim. Né? E se você investir nele, aí seja qualquer forma de investimento, você gera felicidade do colaborador e estimula ele. Sim. É isso, né? É isso. Então, acho que eu aprendi essa daí. Yes. E Fê, a gente já tá chegando mais ou menos ao final. Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, para a gente fazer um wrap-up. Tá Primeiro, né, enfim, compulsando ali sua trajetória, a gente viu que você palestrou em grandes palcos, o Web Summit de Lisboa, aqui no Brasil, já foi do Sebrae, capa da Forbes. Excelente, né? É uma vitória, mas eu queria saber em qual dado momento você percebeu o seu tamanho, para você alocar o seu tamanho, o seu posicionamento até, e tanto estratégico pessoal como estratégico de suas empresas, suas investidas e tudo mais. Porque às vezes você não sabe, você pode ter uma dificuldade de mensurar o que você representa, né? É muito louco você ser você mesmo, né? Já parou pra pensar? Você vive você mesmo, assim. Você tá falando, eu falando, pô, fiz coisa pra caramba, hein? Maneiro, né? Você fala, assim, é muito louco. Parece uma coisa... Você tá falando da minha vida, mas, assim, eu tô vivendo a minha vida, né? Então, as pessoas, às vezes, me encontram e falam assim, nossa, ela mentora o Neymar pai. Entende? Ela mentora o dono da Homens Franchising, ela mentora o dono da Upchat, a VP da Riachuelo, os caras... Meu, o cara olha pra mim, ele fala... Primeiro, tem 2 coisas muito, muito curiosas. A pessoa não tem noção que eu cobro na minha empresa de 8 mil a 35 mil. Eu tenho produto de 8 pau. Tem empresário que tem 8 pau pra me dar. Entende? Mas ele olha pra mim, ele acha que eu vou cobrar 60, 70. E aí, eu perco esse cliente de 8 pau. Já fica com medo, né? Já fica com medo. Ah, não, mas gerir rede social vai me custar, na FEFA, 50 pau. Pô, mas tem produtinho de 8 pau mês. Paga 8 pau aí, tá tranquilo. Às vezes, um cara, ele tá pagando uma agência para fazer o marketing da empresa dele, sendo que se ele investisse nele, o marketing ia rodar muito mais. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo prático para vocês. Hoje, o CAC, o custo de aquisição por cliente, no tráfego pago por marketing de empresa, ou seja, de layout de empresa, aquela artezinha que vocês trabalham a divulgação na rede social, é literalmente o dobro do CAC, do uso da imagem do Daniel ou do Stefano para rodar dentro da empresa. Literalmente nas redes sociais, tá? É o dobro. Então, quando você investe nisso, por quê? Porque não só no uso das redes sociais, mas o algoritmo entende que você é uma empresa. Se você está trabalhando o tráfego pago de uma imagem, de uma arte, daquela... Seja fitness, aquela pessoa parada, etc. Aquilo lá é literalmente o dobro. Ou seja, não usa um humano, não humaniza a marca e não tem uma imagem à frente. E por que o investimento no SEO está sendo muito mais barato em custo de aquisição do cliente? Por quê? Porque eu consigo traduzir não só o propósito da empresa, porque hoje as pessoas não consomem mais sem propósito, né? Então, há um movimento comportamental no planeta. A empresa, eu vou comprar, principalmente dos Gen Zs, e aí dou mérito para os Gen Zs, de terem provocado isso no mercado. Então, hoje eu não compro mais essa caneta porque ela é uma caneta boa. Eu compro essa caneta porque ela é feita do bambu, tem o lance do sustentabilidade, não sei o que tal, porque... Que é literalmente essa caneta. É literalmente essa caneta. Então, eu vi. Então, assim, há um porquê dessa caneta ser assim e eu vou consumir um propósito. Então... O Carmed da CIMED, ele tem um propósito de ser das meninas Gen Z, porque tem o gostinho, ele é sustentável, ele é vegano, ele é não sei o quê. Existe toda uma narrativa em cima do Carmed. Eu não compro o Carmed porque ele é gostoso isso, e porque ele hidrata, mas porque tem todo um propósito, tem uma narrativa por trás daquilo, né? Então,
porque o uso da imagem da pessoa dona da empresa, porque quem pensou isso foi o dono da empresa. Então é muito mais fácil eu usar a imagem do idealizador, é muito mais verdadeiro, aquilo conecta. Ah, quer usar um famoso? Usa o idealizador e um famoso, usa o CEO e um famoso, usa os dois para aquilo se propagar, né? Aí eu faço testes com o famoso, vai o CEO lá, cara, experimenta meu produto, eu tenho certeza que você vai adorar, né? Hoje, com live shops de TikTok, aquilo é 100% feito por um humano para um humano verdadeiro, é online. Teve um chinês que fez 7 milhões de dólares em 2 horas de live, usando Mia 100% humana, com a voz dele, etc. E ele programou. Porque ele não conseguia falar em câmera. Só que ele usou uma IA tão perfeita que as pessoas não sabiam que não era ele. Só que assim, era um humano. Na visão das pessoas, era uma pessoa falando ali, entendeu? Então, aquilo é muito mais fácil de conectar. E às vezes o cara tá pagando 15 pau uma agência de publicidade para fazer o Instagram da empresa, sendo que ele podia estar pagando 8 na FM Direções para fazer o Instagram dele e entregar mil vezes mais do que o da empresa, entende? Entendo. Então, assim... Quando você fala assim, quando você se dá conta de que você era grande, talvez eu nunca me dê conta de que eu sou grande. Ou porque eu não acho que eu ainda cheguei onde eu quero chegar, sabe? Hoje eu atendo os maiores empresários do Brasil, eu tenho noção de quem eu sou. Ser grande talvez esteja associado a ser segura de quem eu sou. Hoje eu não tenho mais dúvida, eu não quero mais ser algo, eu não quero mais parecer nada do que eu já seja. Entende do que eu tô dizendo? Mas ainda tem a fome, né? Mas eu tenho a fome de querer ser maior. Então, eu talvez esse parecer... Quando você se deu conta de que você era grande? Eu tenho grandes clientes que confiam no meu trabalho. Eu sei coisas deles que o psicólogo não sabe, que o esposo não sabe, que a esposa não sabe. Eu sei intimidades dos meus clientes, porque... Eu preciso saber a intimidade do meu cliente, porque ele está se expondo. Eu preciso conhecer ele intimamente para ligar coisas na cabeça dele que façam sentido para ele se conectar com a audiência. Porque ele é um humano. Antes de ser qualquer coisa, ele é uma pessoa, ele é um humano. E ele criou aquele negócio, ou ele está à frente daquele negócio, ele precisa ter aquele DNA. Ele só virou CEO daquela empresa porque o dono daquela empresa enxergou esse DNA nele, né? Então, assim, um CEO de uma empresa, ele é aquilo, ele respira aquilo, ele vive aquilo. Então, eu preciso conhecer intimamente meu cliente. E acho que talvez o meu ser grande dá pro cara a segurança de que ele tá confiando a intimidade dele em alguém que mereça essa confiança. Talvez esteja aí. Eu, inclusive, você falando agora, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o comercial antigo, comercial da Apple, do Think Different, que o Steve Jobs ele fala ali, em dado momento, stay hungry, stay foolish. Na verdade, eu errei. Ele foi no discurso que ele deu em 2004 que ele ganhou o honoris causa da Stanford. Ele dá isso como lição, cara. Sempre, ok, cheguei aqui, mas, pô, tenha fome e sempre, enfim, você sempre esteja ali almejando algo mais. Sim. E por fim, Fê, a gente vai fazer um rápido bate-pronto aqui, né? A gente até deu uma estourada do tempo. Desculpa, gente. Mas isso acontece, isso é ainda mais... Eu sou prolixo, então, assim, não é incomum acontecer dessa forma. Mas 2 perguntinhas aqui rápidas, né? A primeira é um conselho que você daria para a FIFA de 2014 começando a empreender. Um conselho que eu daria para a FIFA de 2014. Seja esperta em contratos. Talvez contrate um bom advogado. Olha a publicidade gratuita. Olha a publicidade gratuita. Eu vou valorizar vocês nesse momento, porque assim, eu estou muito feliz em fazer um podcast com advogados. Acho os advogados fundamentais para a nossa vida. Eu me desprotegi muitas vezes. Eu tomei uns tombos, bicho, que eu falei... Putz, por que eu não olhei esse contrato? Por que eu não vi isso antes? Contratos leoninos que eu nem entendia, pouco fazia ideia. Acabei sofrendo à toa, sabe? E por não querer ser dura, eu sempre quis ser muito boazinha. E os negócios nem sempre são bonzinhos. É isso. Né? Então... Isso é uma lição dura que muita gente, inclusive advogados, têm. E o meu pai me falou uma frase quando eu tomei um grande tombo. Ele falou assim: minha filha, seja sempre mole na palavra e dura no papel.
Essa frase, a ótimo. frase mais sábia que meu pai Ótimo. podia ter me ensinado, sabe? Essa é a frase de empreendedor que começou no chão da fábrica e foi montar. Isso, viu? Sempre. Então, assim, eu sempre, claro que não sei o que, nananã. Agora mesmo, eu mandei um áudio para um cliente, com certeza, não sei o que, a gente vai dar uma olhadinha no contrato, vou passar para minha equipe resolver isso e tal. Eu não preciso eu resolver, agora eu tenho quem bata. Sim. Eu tenho lá a minha toca dos leões ali, bicho. A hora que eu desço pra equipe, eu tenho os meus pitbulls ali que tomam conta do rolê pra mim, entendeu? Então, assim, meu filho, se mata aí. Problema seu. Agora a minha equipe vai tomar o acesso e tratar cliente como cliente, tratar a situação como situação, não ser boazinha demais. Às vezes eu fui muito boazinha, sabe? De 2014 pra cá, tomei cada tongada na cabeça, que eu sofri muito. Então eu falei, não, eu vou ser boazinha. Com certeza, vira de costas, trata aí a equipe e Sim. deixar quem entende fazer o que sabe. Exato. E o combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. Multa rescisória é um negócio que eu já entendi. Mas não sei o que multa rescisória, vai tirar a multa rescisória. Eu não vou tirar a multa rescisória. Mas a multa rescisória... Amigo, é 30% do contrato. Não é o padrão. É o padrão. Amigo, 30% do contrato. Eu tô sendo leonina? Não tô... É multa rescisória. Mas aí, não sei o que... Amigo, aqui não é a casa da mãe Joana. Nós não somos uma ONG. É 30% do contrato e papapá. Então, assim, isso me pouparia... muito estresse, muito. Porque quando eu abri a FM em si veio há 9 anos atrás, né? Então, quando eu abri a FM, essas questões de multa, eu tinha contrato sem multa. Eu tinha coisas assim assim, e eu sofria, o cliente saía, eu chorava. Falava, meu Deus, ele internalizou a equipe. Hoje, por exemplo, para vocês entenderem, na FM Direções, a gente tem designer, gestor de tráfego, gestor de projeto, eu como estrategista, uma gestora de posts que só faz isso. Eu tenho media training, fonoaudióloga, psicólogo. Então eu tenho um time completo para atender o cara e resolver a vida dele. Eu faço todas as postagens no Instagram, não é esse negócio de 3 postagens por semana, não sei o quê. Eu posto todos os dias. Todos os dias eu tenho 2 gravações por mês pro cara, eu tenho 4 sessões, 4 encontros de mentoria com ele para eu aprimorar a comunicação, a gente ir ajustando. Eu tenho um acompanhamento anual do cara, e aí eu monto a palestra dele, eu vendo a palestra dele, me comissiono na palestra dele ainda, né? Então, ainda fico com 20% do que ele ganha, porque eu faço a gestão do contrato da palestra, porque eu também já vivi muito com relação a isso, faço a gestão do contrato da palestra, eu boto ele nos principais eventos do Brasil para ele economizar dinheiro de stand. Às vezes ele quer estar num stand, eu vou lá, vendo a palestra dele para aquele evento, o cara tá no palco, ele vende muito mais no palco do que no stand, por incrível que pareça. Então, assim, eu consigo fazer um aprimoramento desse cara a 360 graus. Agora, a hora que ele entra na minha empresa, ele é um cliente, a gente vai tratar ele como um cliente e ele tem que entender que ali existem regras, a gente tem follow-up semanal com o cliente. Toda semana eu faço follow-up da rede social do cara, para ele se acompanhar, ele gostar daquilo, ele entender a importância daquilo e como aquilo está mexendo. Vai o time de marketing junto dele, da empresa, trabalha junto comigo. Então, nesse 360 graus, eu resolvi a vida do cara, eu fiz tudo para ele. E ele consegue ter um entendimento de ROI diferente, porque ele entende que aquilo é bom para a empresa, não somente para ele financeiramente. Né? Entendo. Não, perfeito. E é por aí. Eu, inclusive, o maior feedback que eu recebo do Felipe Laporte, você não pode ser tímido na rede social, porque na vida do dia a dia você é zero tímido. Você é entrão, você fala, fala de forma objetiva, impõe sua opinião. Aí você na rede social, fechadinho, você e sua esposa e seu cachorro. Nossa, sim. Esse foi esse feedback que eu recebo dele há 1 ano e meio, pelo menos, né? Ele é impressionante. E eu vou deixar uma coisa muito importante. Vocês advogados que estão acompanhando aí, eu sei que a gente está chegando no fim, já estouramos o tempo, mas assim, 5 a cada 5 das crianças no Brasil hoje, segundo o IBGE, aprendem mais com a internet do que com a escola. Eu tenho uma missão, todo palco que eu estou, todo lugar que eu vou, eu tenho uma missão de dizer para você que é uma pessoa brilhante intelectualmente, que sabe de coisas, que tem conhecimentos. Ensina qualquer coisa na internet, meu amigo. Qualquer coisa. Eu não gosto de falar eu não vou falar da minha profissão? Ensina culinária. Ensina qualquer coisa. Você tá entendendo? O moleque vai lá ver você cozinhando, vai resolver ser chefe de cozinha, sei lá, outro mudou a vida de uma pessoa. Faz pela filantropia. Se não for fazer pela filantropia, faz pelo dinheiro.
Como diria o Bill Anderson, se não for fazer por amor, faça pelo dinheiro. Engraçado, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre quis fazer isso, botar um canalzinho lá no Instagram dos livros que eu li, assim, meio que uma ementa do livro, né? Um resuminho, falar, olha, minha opinião e tal, né? E convidar as pessoas nos livros que eu gosto. Isso eu sempre tive uma vontade de fazer. Aí, entre tudo, um pouco de preguiça que falta às vezes. Né? Mas, por fim, Fefa, se eu tivesse que ensinar apenas uma habilidade para o empreendedor, para ele sobreviver nos próximos 10 anos com toda essa revolução que está acontecendo, qual que você acha que é? Comunicação. Com certeza. Comunicação. Mais importante que a habilidade de inteligência artificial para melhorar a produtividade. Não, com comunicação ele vai saber lidar com o gestor da inteligência artificial. Um engenheiro de prompt. Ele vai contratar um engenheiro de prompt. Né? Eu acho que a comunicação, para justamente divulgar a empresa, para ele ter mais acesso, para ele ter investimento, né? Para ele ter corporatividade, governança, senso de liderança, ele precisa entender de comunicação mesmo. Não é porque minha sardinha não, mas é. Não, mas entra naquilo que você falou da personalização do Gen Z, né? Porque daqui a pouco o Gen Z vai melhorar a faixa de receita dele, ele vai ser, de repente, a sua principal fonte de receita. Se não for o seu core business, né? Mas aí, ok, como é que eu comunico com ele? É essa forma. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Fefa, foi incrível. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento incrível, maravilhoso. Eu acho que eu vou levar várias ideias para mim mesmo, né? Assim, desenvolvimento pessoal. E para quem está ouvindo aqui, a gente vai colocar o link de todas as empresas e do FM Direções disponível no YouTube. E convidar a conhecer o trabalho da Fefa, realmente uma profissional incrível, foi um prazerzaço conhecer ela em Lisboa. E agora já posso chamar de amiga, né? Óbvio, já somos, que maravilha. Já somos. Amei. Gente, obrigada mesmo. E me sigam nas redes sociais, Fefa igual fofa com E, vocês não vão se esquecer. Ai, a fofa, adorei essa menina tão fofa. Então, me sigam nas redes sociais, Fefa Moreira, vai ser um prazer conhecê-los, saber que vocês vieram daqui e me mandem um oi lá, comecem a produzir seus conteúdos. Na minha comunidade está aberta, está na minha bio, falando novamente da comunidade, para vocês terem acesso e gerirem as próprias redes, tá? Não tenho como contratar, não tenho essa prioridade, não tenho... Vai lá, eu vou acompanhar a sua rede social por 1 ano. Então vai ser super legal. Eu e meu time, a gente vai acompanhar um monte de empresário por 1 ano, inclusive para eu ter massa e números e dados, que eu uso muitos dados para tomada de decisão, né? Vai montar um BI em cima disso. Maravilha. Oh, yeah! Maravilha. Já captou, né, Daniel? Captou. Vocês vão ser meus Early adopters. Early adopters, é isso. Stefano, obrigado pela parceria de sempre. Prazer. Tá? Então encerramos aqui o episódio. Até o próximo, pessoal. Beijo. Tchau.